8 de fevereiro de 2024, quinta-feira da quinta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Muito prazer. Sou o Padre Diego Araújo. Convido você a ouvir a palavra de Deus e depois da proclamação da palavra de Deus a refletirmos juntos para a nossa vida pessoal o que a palavra hoje tem a nos dizer. Também curta esse material virtual e compartilhe com os amigos, com as pessoas, para que a palavra de Deus possa se achegar cada vez mais a mais pessoas. Hoje nós vamos proclamar e depois refletir o primeiro livro dos Reis, hoje o capítulo 11, versículos do 4 ao 13. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, ídolo dos Amonitas. Ele fez o que desagrada ao Senhor e não lhe foi inteiramente fiel, como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está defronte de Jerusalém, e para Melcom, ídolo dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. E lhe proibira expressamente seguir a outros deuses. Mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedeste assim, não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um teu servo. Mas por amor de teu pai Davi, não farei durante a tua vida. É da mão de teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o texto de hoje, se não for interpretado corretamente, nós podemos cometer o erro de olhar para Deus com olhos de desconfiança ou de juízo. Mas o texto de hoje, na verdade, está colocando como foco o rei Salomão, né? Salomão começou a ser infiel a Deus. Olha, Deus lhe tinha aparecido 2 vezes, né? Deus já tinha o honrado, Deus já tinha mostrado como seria o seu reino se ele se mantivesse caminhante enquanto portador da sabedoria com a qual Deus o presenteou. Só que Salomão, ele deixou vencer a sua sabedoria, o seu temor de Deus, as seduções das suas mulheres. E acabou ludibriando-se pelas vozes delas e oferecendo sacrifício a deuses falsos, até mesmo a construir templos, como nós vimos aqui. Ele construiu o templo para um deus falso, bem em frente do templo de Jerusalém, né, que ele mesmo tinha construído ao Deus verdadeiro, a Yahvé, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor de Israel. Qual a moral da história? O que nós podemos colocar na nossa vida, na nossa história, minha gente? Nós corremos o risco de, na nossa vida, proceder como Salomão. Como assim, padre? De que jeito? Levar uma vida
de temor e de serviço a Deus, e por causa das diversas seduções. Eu não estou dizendo somente, porque aqui o texto expressa que Salomão foi seduzido pelas suas mulheres, né? Parece aqui dar uma entonação de sedução sexual, afetiva, amorosa, né? Mas não é somente isso que pode nos tirar de Deus. Nós podemos levar uma vida de temor a Deus e serviço à igreja, e por tantos motivos, hora ou outra, vir a abandonar a Deus. Isso desagrada o coração de Deus de maneira muito grandiosa. Muito grande. Meus queridos, a primeira coisa para nós nos perguntarmos nesta manhã desta quinta-feira: nós temos sido fiéis ao serviço, ao louvor de Deus, por meio da igreja? É isso, primeira coisa, né? Você é uma pessoa, um homem, uma mulher, temente a Deus, que se coloca diante de Deus, que consagra a Deus tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é. Você se coloca diante de Deus, você se volta para Deus como o fim último da sua existência, né? Entregando-lhe tudo aquilo que está debaixo dos seus cuidados. Isso é temer a Deus, né? E servir a Deus é você se aproximar de Deus por meio de algum ministério da sua igreja. Não tem outro jeito de servir a Deus, né? Então, para a gente refletir. Mas não basta refletir isso, que o texto não está falando somente de servir ou não a Deus. O texto está falando de uma constância, uma certa constância, né? O rei Salomão, ele serviu a Deus, meus irmãos. Ele construiu um templo suntuosíssimo para a Arca da Aliança, como nós vimos nos dias anteriores. Ele colocou lá a Arca da Aliança, ele proporcionou ao povo de Israel que pudesse agora ter um lugar para adorar ao Deus verdadeiro. Ele foi instrumento de aproximação do povo de Deus, né? Ele construindo o templo de Jerusalém, agora ele proporcionou que o povo pudesse se aproximar mais de Deus. O povo agora tem um sinal por meio do qual ele se aproxima de Deus. Salomão foi instrumento de aproximação de Deus em relação ao povo. Só que agora ele está dando um contra-testemunho, né? Ele abençoou tanto o povo para que o povo fosse um povo consagrado a Deus, e agora ele mesmo está voltando as costas e se autocondenando. A questão não é o servir a igreja, o servir a Deus. A questão é a constância na fé. Porque eu escuto muitas vezes próximo de mim, eu vou largar tudo, né? Vou largar tudo, não está dando mais. Às vezes tem gente que se queixa até das pessoas, né? Na igreja, por exemplo, tem gente que faz parte dos pastorais, dos ministérios, e vem se queixar com o padre: eu vou abandonar tudo, desse jeito não está dando não. Espera um pouquinho, o que está te motivando a ser igreja, a servir a Deus na igreja? Será que realmente é Deus? Porque se for Deus, você nunca vai abandonar. Nunca vai abandonar. Você pode até deixar um trabalho, se de fato você perceber pelo dom do discernimento que aquilo já não faz mais sentido na sua caminhada, mas abandonar a igreja e os serviços da igreja nunca. E tem muita gente que deixa, que abandona, né? Tem muita gente. Por quê? Não sei qual é o sentido pelo qual a pessoa está ali. Com toda certeza não é Deus, porque Deus continua a se derramar em sacrifício em todos os altares, tendo diante das pessoas seres humanos falhos ou seres humanos não tão falhos. Deus está ali de qualquer maneira. Salomão levou tanta gente para Deus, minha gente, e agora ele mesmo está distante de Deus. Isso pode acontecer conosco, começando pelo padre que está falando, que tanto prega, que tanto fala. E quantas vezes nós nos ausentamos de Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos cansaços, né? Pelas nossas rebeldias, pelos nossos estresses, né? Aproxima os outros e ele próprio se distancia de Deus. Para a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? E que nós não sejamos como Salomão,
né, que se deixou levar por a infidelidade de Deus, por causa de outras coisas, de mulheres, de outras coisas, de seduções, que nós nunca abandonemos a Deus, minha gente. Que nós nunca abandonemos a Deus. É o que a palavra de hoje nos faz refletir para que nós reavaliemos de fato. Nós somos pessoas constantes em Deus? É a pergunta que a palavra nos faz. Você é uma pessoa constante em Deus? Você tem constância? Você é permanente na presença de Deus? Ou você também é uma pessoa de fases, né? Tem gente que é bem aquele evangelho da semente, né? A semente cai em terreno pedregoso, né? A pessoa eufórica, sabe? A pessoa quando começa na igreja eufórica, daqui a pouquinho murcha e desaparece. Nossa, sumiu. Que aconteceu? Você viu o fulano? Você viu o cicrano? Você viu? Sumiu, não sei. Aí fica tempos longe de Deus. Aí daqui a pouco volta, né? Tem pessoas que vivem de quaresmas. De quaresmas em quaresmas ela vai tocando o céu. Deus não quer isso para nós. Deus quer companheiros. Deus quer conviventes. Deus quer pessoas que sejam constantes no serviço a Ele, no diálogo para com Ele, no amor para com Ele. É bem o que a gente deseja para a gente mesmo, né? Pensemos bem, meus queridos. Pensemos bem. Você tem, por exemplo, um círculo de amigos. E você tem aquele fulano que te procura só quando convém. O que você com o passar do tempo, como você vai reagindo diante daquela amizade? Você vai reagindo de maneira também superficial. Por quê? Porque você sabe que aquele lá não é uma pessoa com a qual você pode contar. Ora está presente, está intenso, daí a pouquinho some e desaparece, né? E a gente vai aprendendo a viver com essa pessoa, convivendo do jeito dela, só que ela vai se tornando distante. Ela vai deixar de ser íntima. Por quê? Porque nos momentos que você precisar, ela não vai estar. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Às vezes às vezes a gente é assim com pessoas e às vezes a gente é assim com Deus também. Procura Deus quando convém, né? E quando está em momentos de crescimento, de empreendimento profissional, financeiro, econômico, e construindo outros projetos, já não vai mais na igreja, já abandona tudo, já abandona a fé. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós temos um Deus que é um Deus ciumento, nos diz a Escritura no Antigo Testamento, né? No sentido não de que Deus tem sentimentos como nós, né? Na sua essência divina. No sentido de que Ele nos quer para Ele. E Ele nos quer para Ele de maneira integral e de maneira permanente. Ele não quer pedaços e Ele não quer de vez em quando. Preste bem atenção. Deus não quer partes de nós. Ele nos quer por inteiro. E Deus não nos quer quando para nós for conveniente. Ele nos quer sempre. Ele quer ser presença em nossa vida e Ele quer que nós também sejamos presença na vida de Deus. Que essa palavra de hoje nos ajude a refletirmos como nós estamos conduzindo nossa vida de comunhão com Deus. E, mais do que isso, refletirmos o que tem nos tirado de Deus. Porque muitas coisas nos tiram de Deus, minha gente. O pecado, como o padre já falou, né? É o cerne, né? Do distanciamento de Deus. Por isso que a vida humana é uma luta contra o pecado e contra Satanás. É uma luta. Você confessa hoje, daqui a pouco você tem que se confessar de novo. Por quê? Porque o diabo não perdoa, ele te seduz e até ele te derrubar. Quando ele derruba, ele fica te olhando para ver se você levanta de novo. E muitas vezes nós não nos levantamos. O cansaço no pecado nos ausenta de Deus. O que é isso, padre, o cansaço no pecado? O cansaço de lutar contra o pecado. Todos nós temos.
eu sou desse jeito mesmo, não consigo mudar e não tem jeito, não vou mais ficar pensando nisso, não. E aí você se entrega à vontade de um inimigo de Deus. Todos nós passamos por isso. E Deus fica nos esperando de braços abertos. E o diabo fica lá em pé, vendo se nós vamos permanecer deitados e prostrados diante das nossas pequenezes, dos nossos defeitos. Que Deus nos ajude, que sejamos todo dele e o tempo todo dele. Não é muito inoportuno lembrar, para terminar essa reflexão, do início das frases, né? Do início dos prefácios. Agora nós estamos com um missal novo, né? E todo prefácio começa com a mesma frase, geralmente. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Olha só, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É digno e justo louvar, lembrar de Deus sempre e em todo lugar. Sempre, sempre, em todo tempo e em todo lugar. Na festa, na balada, na formatura, no casamento, mas também no cemitério, no hospital, num leito de dor, sempre, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância. Lembrar que nós temos um ser transcendente que quer nos abraçar permanentemente. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.